Então, vamos lá. É, Mais uma vez, boa noite a todo mundo que está aqui, boa noite quem tá, bom dia, boa tarde, boa noite quem está vendo a gravação em algum outro momento. Sou Rafael Carneiro, sou jornalista, trabalhei com jornalismo durante 18 anos de minha vida. Eu pareço novo, mas não sou tão novo assim não. E sou planejador financeiro desde 2020, 5 anos trabalhando com planejamento financeiro. São mais de 160 famílias atendidas. Tenho pós-graduação em finanças comportamentais e educação financeira e planejamento financeiro. E alguns cursos também de finanças comportamentais com a professora Vera, que é a maior autoridade que a gente tem no país em finanças comportamentais. Publiquei um livro recente, ano passado, que é esse aqui, que é o De Quanto Você Precisa. Ele está disponível nas principais livrarias, na Amazon, que é onde as pessoas mais compram livro atualmente. Ele está disponível também para quem tiver interesse. E eu gosto, e eu sempre falo, sempre converso, sempre digo que eu gosto que a gente fale sobre dinheiro, que a gente converse sobre dinheiro. Tanto é que minha newsletter, o nome dela é Falando de Dinheiro. Eu uso esse nome, Falando de Dinheiro, para as rodas de conversa também. Porque nós conversamos sobre diversos assuntos, sobre os mais variados assuntos. E temos um tabu muito grande para falar sobre dinheiro. Nós temos receio de falar sobre dinheiro, de conversar sobre dinheiro, de fazer com que o dinheiro seja parte da nossa rotina. Quando eu digo isso, o dinheiro parte da rotina, não é que o dinheiro a gente vai falar abertamente quanto ganha, quanto deixa de ganhar, quanto gasta com isso, com aquilo. Mas conversar sobre situações financeiras, conversar sobre o uso do cartão de crédito, sobre empréstimo, sobre guardar, não guardar dinheiro, conversar sobre a vivência, sobre o dia a dia. A gente fala sobre futebol, fala sobre religião. Política temos falado cada vez menos. A gente fala sobre política, a gente fala sobre comida, a gente fala sobre bar, sobre praia, sobre clube, fala sobre tudo, temos opiniões sobre tudo, mas não falamos sobre dinheiro, não conversamos sobre o dinheiro. E quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca ideia, melhor, mais a gente aprende, mais a gente evolui. Porque o erro de um, o outro não vai cometer, o que um acertou vai passando para o outro. Ó, aquilo ali é golpe, aquilo não é golpe, aquilo é cilada, não é, é bom. A gente vai evoluindo e vai aprendendo. Então, quanto mais a gente falar sobre o dinheiro, conversar sobre o dinheiro, vai ser melhor para a nossa evolução. Para que a gente evolua enquanto sociedade, enquanto cidadãos, a gente evolua, a gente tem uma melhor relação. Em casa não falamos sobre dinheiro. Pais, filhos, não se fala, é um tabu. Os filhos são sempre deixados de lado e os pais cometem erros que os filhos vão cometer no futuro porque não tiveram acesso a essas questões, não tiveram essa experiência, não tiveram essa troca de informação durante a criação, durante o dia a dia. Isso vai se passando de geração em geração. A gente vem sempre falando, não tenho educação, não tenho educação financeira, nunca tive educação financeira. Na escola que deveria ser assunto não é, em casa não é, e a gente tem essa dificuldade. E eu venho tentando, da maneira que posso, do dia a dia como dá, buscar fazer que a gente incentive, que a gente comece a conversar, comece a falar um pouco mais sobre dinheiro para melhorar nossa relação. E a ideia hoje é que a gente converse sobre esse cuidado com as relações, com as finanças pessoais. Esse cuidado no dia a dia, essa questão no dia a dia. Pela eh, formulário que eu mandei, né? Foram 24 pessoas inscritas, se não me engano, em torno de 14 a 15, falaram que o grande problema era a gestão financeira do dia a dia, a organização financeira no dia a dia. Então, vamos trazer um pouquinho desse ponto para que as pessoas, para facilitar essa organização, para entender como fazer, como aliviar, de uma forma que não seja aquela que está muito acostumado e que te vê pela internet, dizer, baixa a planilha que você vai resolver sua vida. Não é assim. Se fosse somente baixar a planilha tudo resolvido, não teria ninguém com dificuldade financeira. Não é. A planilha pode ser um guia, mas normalmente não é, porque nós usamos muito a planilha como uma fonte de preencher e checar dados. A gente só coloca as informações lá. É meio que um checklist do que foi feito ao longo do mês, sempre olhando para trás. E esse não é o que se te espera, não é o que se te deseja quando a gente fala de planejamento financeiro. A ideia do planejamento financeiro
é sempre olhar para frente. É que o planejamento financeiro seja uma ferramenta que nos ajude a tomar melhores decisões, que a gente consiga entender o que pode ser feito e não o que se fez ao longo do mês. Só não, já vocês aqui para cá, para eu ver aqui, vendo todo mundo aqui. E aqui tem no chat. Pessoal, quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade, podem levantar a mão, pode comentar, mandar no chat, estou vendo o chat aqui também. Fiquem bem tranquilos com relação a isso, é um bate-papo, não é só um monólogo aqui não. Vamos conversar, vamos bater um papo mesmo. É, e aí, quando a gente fala, a gente vai falar de organização financeira, o que normalmente as pessoas pensam é anotar gasto. É, geralmente a gente vem com anotar gasto, separar despesas, cortar gastos. É aquele pensamento sempre do o que eu recebo, o que eu ganho, o que é que eu posso fazer? Ou o que eu fiz. Muitas vezes acontece assim, a planilha, separa o último dia do mês, senta no computador, abre o extrato do banco, pega o aplicativo do cartão, pega uma planilha e vai anotando tudo o que gastou ao longo do mês. Aí fala assim, foi difícil, complicado, esse mês gastei demais. Mês que vem vai ser diferente. Começa o mês e parece que zera, faz tudo de novo. No final do mês seguinte, tem a mesma coisa. A gente está só anotando o que gastou. A planilha em si está mais servindo como uma conferência de dados. Você jogando lá o que você fez ao longo do mês. A ideia é que te mude um pouco esse formato para a gente olhar para frente, para a gente entender o que pode ser feito daqui por diante. E não a gente olhar o que, ou anotar, colocar o que foi gasto ao longo do mês, porque isso não muda mais. O que gastou, gastou. A gente tem que entender o que pode ser feito daqui para frente. E aí, quando a gente fala de entender como ser feito, vem um outro problema. Vem outro problema, não, mas outra questão. Planilhas, aplicativos, cadernos. Caderno, sim, caderno, papel. Tem diversos clientes que fazem o controle com papel. Um bloco de notas, um paperzinho e tem todo o seu ano organizado ali. A gente tem um entendimento que é a planilha, como eu falei, né, que é a planilha que resolve. Não necessariamente, e não precisa ser só na planilha, ou só no aplicativo, ou só o caderno, só funciona desse jeito. Não. Não. Cada pessoa tem uma habilidade. Cada pessoa tem uma aptidão em facilidade com determinadas coisas. Essas clientes que usam caderno são, por exemplo, com lei de custódia que são aposentadas. Não têm vivência no dia a dia de ficar no computador, de mexer no Excel, de ficar em aplicativos de celular. Faz num caderno e tem a vida organizada ali, sem problema nenhum. A forma de fazer tem que se ade... a forma de fazer tem que se adequar à pessoa. E não a pessoa se adequar a uma única forma de organizar as finanças. Porque senão não adianta. A gente vai ter a conversa aqui, que está aqui ao vivo, quem está vendo a gravação depois, vai se empolgar, vai, não, vou fazer isso agora. Vai passar uma semana fazendo, 2 semanas fazendo. O grau de empolgação vai diminuindo com o tempo. Você vê um assunto, se empolga aquele assunto, você mergulha. O tempo vai passando, vai indo para chatice de outras coisas, energia diminuindo, quer fazer aquilo, quer fazer outra, vai deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado, até que parou. Diversas vezes, eu que sou planejador, Murilo, Gerson, Daniela, todo mundo que trabalha com planejamento, já deve ter encarado alguns clientes e falaram assim, não, eu já tentei me organizar, mas sempre parava. Sempre não ia nem adiante, não conseguia engrenar. Acontece porque a gente tem que reconhecer que é chato.
A forma que se faz de ficar anotando tudo. Foi no barzinho, tomou uma cerveja. Foi no mercado, comprou na padaria, comprou pão. Foi ali. É chato. Você tem que parar o tempo todo e ficar anotando. Tem que pegar o celular o tempo todo no aplicativo e ficar anotando. Tem que chegar em casa, parar no final do dia, depois de trabalho, quem tem filho, cuidou de filho, arrumou a casa, parar, abrir o computador, botar na planilha do Excel tudo que gastou ao longo daquele dia. É desgastante. A gente não tem tempo para isso. Nossa capacidade física e mental é limitada. E a gente vai direcionando esse uso dessa capacidade que a gente tem para questões mais agradáveis, para questões que são mais tranquilas para a gente. E é lidar com dinheiro, além de ser pesado, além da gente querer não querer ver que está gastando muito dinheiro. Acontece muito isso de se bloquear, de não olhar, não querer acompanhar. Porque a gente está vendo que está gastando muito dinheiro, o cérebro age para defender. Não, deixa lá, no final do mês eu vejo. Aí no final do mês vem aquela dor de cabeça, vai ver como é que vai fazer, e vai sempre assim, empurrando com a barriga. Então, é complicado. E não adianta exigir que a pessoa fique naquele processo de anotar tudo, porque não vai. E, assim, é mais demandar um trabalho que a pessoa vai ficar frustrada, que a pessoa não vai conseguir fazer. Claro, toda regra tem exceção. Tem pessoas que adoram anotar. Eu escrevi recente, tinha 2 semanas, um texto na newsletter, que o irmão de amigo meu, ele guarda todas as planilhas dele do ano, desde 2010, 2008, algo do tipo. Se eu perguntar quanto ele gastou de mercado em 2012, ele vai abrir a planilha de 2012 e vai dizer quanto foi gasto de mercado. Curiosidade bacana. Mas para o dia a dia, o que é que muda para o que é que ajuda nessa organização financeira dele? Ele gosta, ok. Vou dizer que todo mundo tem que fazer isso? Não funciona. Pessoas têm diversas demandas, diversas realidades, diversas aptidões. Não é ficar anotando tudo que vai resolver, que vai, por isso, organizar a vida de alguém. E aí, fala, pô, você acha que tem um jeito melhor? Não. Não acho que tem um jeito melhor. Eu acho que o melhor jeito vai ser sempre aquele que a pessoa se adapte bem. A planilha pode dar uma visão ampla na tela do computador? Pode. O aplicativo pode ter facilidade. Tem o Open Finance, o Open Bank, que comprou e já lançou no aplicativo. Mas se comprou e já lançou no aplicativo, a pessoa não faz a categorização, não vai olhar lá, é a mesma coisa que está no extrato do banco. Não está mudando nada. Só está no aplicativo que aí apareceu um gráfico organizado. Mas se a pessoa não para olhar, não categoriza, não vê o que pode gastar ao longo do mês, não acompanha o aplicativo, não mudou nada. Então não é o Open Bank que vai resolver. Pode dar diminuir um pouco o trabalho, pode, mas não vai, né, o que vai definir também. Caderno, bloco de nota celular. Tem um cliente que também faz no um grupo no WhatsApp. Só vai organizando a vida financeira ali sem problema nenhum, e consegue se organizar bem. Tem que ser da forma mais simples, mais prática para cada pessoa, essa organização. Mas um ponto fundamental é que essa organização sempre olhe para frente, que essa organização seja vendo o que pode ser feito daqui em diante, e não olhando para trás, olhando o que foi gasto. Quando foi gasto, é um mero registro do extrato do banco. Você está tirando do extrato do banco, jogando no aplicativo, jogando numa planilha, jogando no caderno. A gente tem que pensar sempre, olhar para frente. E aí, se você, dessa conversa aqui hoje, o que está vendo gravado, puder extrair alguma coisa para colocar em prática, eu queria que fosse esse ponto de agora, de tentar na prática fazer com que essa organização financeira seja uma forma de olhar para frente, seja uma forma de entender o que pode ser feito a cada momento. E aí eu até vou usar um exemplo de um cenário que o pessoal que principalmente quem estava na nossa, já conhece bastante, que é o uso que a gente faz dos quadrantes, que é a gente organizar essa vida financeira de maneira simples. Se eu estou botando aqui só para ver todo mundo, de uma forma que a gente consiga entender hoje, por exemplo, quanto vai ter ao final do mês, de um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ao final de um ano. Vou perguntar só, por exemplo, aqui para Célia. Célia, tá aí acompanhando a gente, Célia?
Tô sim. Você, só algumas curiosidades, não fique tranquila. Você costuma ter essa organização, acompanhar de alguma forma, anotar gasto? Você costuma fazer isso? Costumo. Como você faz no dia a dia, Célia? No dia a dia, não. Não faço no dia a dia. Eu faço como você falou, né? Eu anoto tudo que eu tenho que pagar durante o mês, né? E aí, quando eu recebo meu salário, eu vou vendo o que é que eu tenho que pagar, vendo os dias que vai vencer as Uhum. contas, vou lá, faço o pagamento, entendeu? O referente ao cartão de crédito, se eu fiz algum parcelamento de alguma compra, eu anoto e vou anotando quais são os meses que eu ainda tenho que pagar, se é em Perfeito. 2 ou 3 vezes, anoto, aí vejo de um mês para o outro o que é que não vai entrar para o mês seguinte, entendeu? Vou Uhum. tentando sempre me organizar nisso aí. Perfeito, perfeito. Serve até além dessa organização, como checklist para você não deixar de pagar alguma coisa, né? Ne- Eu faço checklist mesmo para não deixar de pagar nada. Vejo tudo direitinho, Dor o de que é que eu tenho cabeça. que pagar. É. Nessa organização, você consegue assim ter uma previsão, uma projeção, por exemplo, hoje, é dia 24 está acabando o mês, mas vamos supor que começou o mês. Quanto será que eu vou ter na conta no final do mês, na última semana, no último dia do mês? Você consegue ter essa organização também? Às vezes sim, às vezes não. Depende, vamos dizer assim, do que pode surgir naquele mês, eu tenho que gastar mais em alguma coisa, entendeu? Perfeito. Né? E aí eu sempre tenho que deixar alguma reserva, porque se surgir Perfeito. algum imprevisto, eu já tenho aquela reserva. Foi bom ter você falar isso, que eu nem ia, não era minha ideia, né, entrar nesse ponto. Mas ó, vou entrar rapidinho para dar tempo de eu fazer os quadrantes depois, que vai te ajudar bastante, Célia. Mas é um ponto, você falou desse imprevisto. É a gente sempre entender ou tentar deixar um percentual de margem para as despesas ao longo do mês. A gente costuma, aqui, a gente costuma normalmente fazer assim. A gente tem despesas fixas, e vamos supor 1.500. Despesas variáveis, no plano meio vai ser em torno de R$ 1.000. Só não se atenha aos números, não, é só para a gente colocar alguns valores aqui. Aí tem sempre o cartão de crédito, vamos ver 800. E aí a gente faz a conta assim, meu mês então vai ser 3.300 minha despesa total. 3.300. Se eu tenho uma receita de 4.000, tá ok. Tenho R$ 700. No lucro posso gastar até mais ao longo do mês. Só que todo mês sempre acontece, quebra alguma coisa em casa, tem uma compra que precisa ser feita, um aniversário que vai ter que ir, uma formatura, precisa comprar roupa. é, Sempre tem alguma necessidade, tem alguma emergência, tem alguma dificuldade, tem a última hora que a gente tem esses gastos surpresas, assim. E é importante sempre criar o hábito de deixar nessa conta do mês uma margem em cima das despesas. Essa imagem ficou teimosa aqui. Uma margem em cima das despesas, entre 10 a 20%, a depender de quão organizadinha a vida, de quão organizadinha a pessoa, da quantidade de imprevistos que a pessoa está à mercê ao longo do mês, né? Então, nesse cenário, por exemplo, aqui, a despesa total seria 3.800 e não 3.300. Já se preparando para que ocorra um imprevisto ao longo do mês, para a gente não ser pego de surpresa. Vai ter mês que vai acontecer e vai ter mês que vai acontecer muito acima dos R$ 500. Vai ter mês que vai acontecer muito abaixo ou que não vai acontecer. Mas o importante é que esteja preparado. Porque se a gente faz a conta do salário e das despesas no zero a zero, empatando ali, sem espaço para nada, que sendo até fazendo uma ressalva. Infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Porque
A gente sabe da discrepância salarial, da dificuldade, que o salário está baixo e o custo de vida está alto. Infelizmente é a realidade, mas quem pode, quem puder, é importante ter essa margem para que a vida não fique naquele 0 a 0 fechadinho, para que a gente consiga se organizar, consiga ter uma folga quando surgir algum problema, não recorrer ao cheque especial, não ir para o rotativo do cartão de crédito, não ter que pegar um empréstimo para sanar uma despesa do. Quebrou a geladeira, quebrou a máquina, quebrou. Vai recorrer ao empréstimo por isso. Não. Se a gente vai se organizando e tendo uma margem, um espaço no salário, nem que seja quebrou a geladeira. Vou botar no cartão de crédito e vou parcelar. Falar, ah, mas vai usar o cartão de crédito? Sim. O crédito, ele é importante. Ele é um problema para algumas pessoas, sim. Mas ele é muito importante porque ele facilita, ele dá um acesso a compras e a bens a pessoas que não teriam condição, por exemplo, de esperar juntar um dinheiro para comprar uma geladeira, esperar juntar o dinheiro para comprar um fogão, esperar juntar o dinheiro para comprar uma cama. E o cartão de crédito dá esse acesso. Ele permite essa facilidade. Não é para sair gastando e parcelando adoidado tudo. Precisa usado com responsabilidade. Mas ele permite essa tranquilidade, essa facilidade e ele dá essa condição para a gente. Então, é melhor ter essa margem para incluir uma despesa a mais no cartão de crédito, por exemplo, ou pagar agora no mês que vem, do que não ter esse cenário e se embananar no rotativo, se embananar no cheque especial ou ter que pegar empréstimo. Então, sempre importante a gente incluir essa margem, deixar essa margem como algo, como fosse uma despesa fixa, ali, garantida. Eu posso ter essa despesa ao longo do mês. Isso vai dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de um cenário mais tranquilo e conforto ao longo dos meses, que vão seguindo, né? Mas voltando para o produto que eu queria comentar. Deixa eu só botar aqui. A ideia é que a gente tenha. Opa, vamos falar assim, a gente vai. O método que o pessoal já conhece, quem trabalha, quem já acompanha a nossa ideia dos quadrantes, que pode ser feito, Célia, Leila, Custódia e Ivana, é, na planilha, no papel, no bloco de notas, e usando pelo celular. A ideia é bem prática e bem simples. Uhum. É que a gente está aqui dividindo o mês em 4 semanas. Não, dois. A gente tem como estará a conta a cada começo de semana. Supor que a ideia aqui está começando a semana 1, dia 1º de abril. Assim, é importante lembrar que isso pode ser iniciado a qualquer momento. Pode começar hoje. Eu vou começar com 24 de março para mostrar que pode ser começado, ser iniciado a qualquer momento. Não precisa esperar começar o mês, que a gente tem isso, muito disso, né? Vou começar na segunda, vou esperar dia 1º para fazer fechadinho. E isso é uma coisa que leva a gente a, por exemplo, abandonar esses métodos de acompanhamento, esses métodos de organização financeira. Porque se a gente começa a fazer, se perde na planilha no dia 15, dia 20, mês que vem eu volto a fazer. Mês que vem vai passar e não vai fazer mais nada. Não vai adiantar mais nada. Então, esse cenário ajuda a gente ter, qualquer momento pode parar e pode recomeçar. A gente tem dia 24. Deixa eu só ver a data aqui para botar a data certinha, 24 a 31.
E vamos supor que essa pessoa está começando o mês, começando, tá hoje, né? Tá bem, tá tranquila, tá com R$ 800 na conta. A ideia, Célia, Leda, Custódia, Ivana, falando vocês porque os outros meus companheiros de profissão já têm um pouco desse conhecimento, já viram um pouco desse cenário. É que a gente vá organizando e pensando para frente. Quais são os gastos que estão ao longo dessa semana? Por exemplo, essa última semana do mês, não tem nenhuma entrada. Essa pessoa que recebe ó, primeiro, primeiros 5 dias úteis, né, até o quinto dia útil do mês, ela, ela recebe o salário dela. Ó, saúde. É, opa, vem cá. Essa pessoa recebe ao primeiro quinto dia útil, uma vez só para simplificar essa organização, mas tem despesas. Por exemplo, ela vai para o salão de beleza toda semana. E aí a gente vai listando, projetando é, essa despesa dela ao longo da semana. A pessoa de beleza faz padaria ao longo da semana. Ela tem uma despesa normalmente de R$ 65 de padaria. O cartão de crédito dela vence no final do mês. E ela paga esse cartão. Eu botei 800 ali, né? Vou deixar 800 no, no final do mês. E aqui você vai listando, entendendo quais são os seus gastos ao longo de uma semana. Começa o trabalho preocupado com uma semana apenas. Comecei hoje, segunda-feira, vou até domingo. Quais são essas despesas que eu tenho garantidas? E vamos botar aqui um lazer dela no fim de semana. A gente faz isso e joga a projeção ao final de uma semana. Nesse cenário aqui, a pessoa já terminaria a semana negativada. Ela chegaria ao dia 31 sem conseguir pagar nada, porque ela tem R$ 800 hoje na conta, vai ter todas as despesas aqui ao longo da semana, incluindo o cartão de crédito. Ela chegaria ao final da semana negativada, com dificuldade de seguir e de começar o mês, já que a semana 2, que vai até 30, 31 é de segunda, semana 2, 31/3 a 6/4. E aí que a gente entraria essa projeção pensando na semana 2. Na semana 2 ela começa aqui, opa, ela começa a semana negativada, por um acaso, é uma pessoa que sempre recebe dia primeiro. E aí o salário cai na conta, botei lá 4 mil. A pessoa recebe 4 mil de salário. Então, ela chegaria hoje, última semana de março, tentando entender a projeção de como estaria ela na primeira semana de abril. O salário entrou, ok. Mas aí tem escola do filho. Opa. Aí tem mercado que faz na primeira semana do mês, toda a primeira semana do mês tem um mercado maior para ser feito. Telefone, internet, e assim sucessivamente. Listando os gastos pensando somente na semana. A gente começou com uma semana, entendendo esses gastos ao longo de uma semana, passamos para 2 semanas. Chega hoje, a gente já consegue entender com quanto estaria na conta, em saldo na conta, pensando daqui a 2 semanas, pensando na primeira semana de abril, do mês seguinte, que seja. E a gente vai
sempre de semana em semana, fazendo essas projeções. Ah, lazer, puxa tudo certinho. Sempre jogando de semana em semana o que é feito e o que tem programado de despesas para ser pago. Na terceira semana iria de 7 a 13. Vamos jogando aqui gastos que podem acontecer, né? Entendendo também quais são esses gastos, a gente consegue ter um saldo, uma projeção de saldo na conta daqui a 3 semanas. Da mesma forma, opa, a gente vai para a quarta semana do mês, geralmente do mês divididos em 4 semanas, a gente consegue jogar e avaliar como vai estar a conta daquela pessoa ao final de um mês. Supondo aqui que ela não tenha mais outras despesas, por mais que ela tenha terminado março negativada, se ela consegue se controlar, ela sabe quanto ela vai terminar abril, quanto ela chegará no meio para o final de abril, que aqui vai de 14 a 22. Ela vai ter uma projeção de quanto ela vai ter na conta. E aí que vem a importância de a gente olhar para frente. Se eu consigo colocar minhas contas básicas, meu dia a dia, nesses quatro campos aqui, eu consigo entender se opa, vou ter mais uma despesa aqui, vou terminar mais um mês negativada. Vou terminar mais um mês no vermelho usando cheque especial. E aí vem juros em cima de juros, vem uma dificuldade. O que é que eu posso fazer ao longo desse mês, ao longo dessas 4 semanas? Quais ajustes podem ser feitos para que o cenário não seja esse? É o que eu falei do planejamento nos auxiliar a tomar decisões. O que é que eu posso manejar aqui? Claro que dentro da realidade de cada pessoa. Algumas pessoas têm mais folgas, outras pessoas têm menos folgas, outras pessoas têm mais. Algumas pessoas só vendem o almoço para comprar o jantar. É uma questão que muito mais dificuldade. Mas não estamos falando aqui de e para pessoas que têm uma condição de ter esse manejamento, esse remanejamento. O que é que eu posso organizar aqui? O que é que eu posso diminuir, alterar, desfazer, segurar um pouco para que esse cenário mude? Vamos supor que aqui é uma compra, essas 400 aqui, uma compra de eletrodoméstico que eu ia fazer parcelada ao longo dos meses. Se eu segurar essa compra e não fizer agora, já começa a ter um saldo. Se eu juntar 2 meses esse saldo, eu vou ter 600 a mais, o que estaria negativo. Será que eu posso? E se eu diminuir a parcela? Ao invés de ser uma parcela de 400, jogar uma parcela de 200. Será que cabe? Será que não cabe? Como é que fica a minha situação ao longo de um mês? E ao longo de 2 meses? Para eu fazer 2 meses, como é que faz? Só replico, só duplico isso aqui para mais um mês. Só pego o que eu fiz no papel de um mês, eu jogo para o mês seguinte. A questão é entender o que vai ser feito, o que vai ser gasto ao longo das semanas, para que com isso a gente consiga ter essa ferramenta nos auxiliando na tomada de decisões. E por que a divisão por semana? A gente jogar isso aqui tudo para um mês, pensando em um mês, é muito longo, é muito grande. Hoje mesmo tive uma reunião com a cliente, organiza algumas coisas. A gente tem um que chama assim dinheiro da semana, o que vai ser gasto com variável da semana, o que vai ser gasto com pingado
ao longo da semana. Ela tinha o valor dela limitado. Ela fez, não, Rafael, eu testei jogar tudo de vez na minha conta para usar. Eu falei, você prefere assim? Ela falou, prefiro, eu acho que sim. Hoje é 24. Eu perguntei, você tem quanto hoje na conta? Ela falou, não, já gastei tudo. Por quê? Vamos supor que a ideia era que ela... E aí você vai até responder a Ivana que, Rafa, podemos limitar um valor a ser gasto por semana? Podemos sim, Ivana. A ideia é exatamente essa, a gente entender o que pode ser gasto, entender até quando pode ir. E aí, por exemplo, tem esse dinheiro da semana aqui, vamos supor que era 250. Não se preocupe com a somatória aqui, não. É só esse dinheiro. É só esse exemplo mesmo que eu quero falar. Que era 250 por semana que ela tinha para gastar. E a ideia é que a gente faça a logística de pegar esse dinheiro, transferir para uma conta e gastar dessa conta separado para que a gente não tenha, para que a gente consiga controlar de maneira mais fácil e consiga organizar de maneira mais fácil. O que ela fez foi, pegou todo esse dinheiro, que dá R$ 1.000, e jogou na conta. A logística é assim, ó. Então tá, que aqui, por exemplo, entre o salário e sai contas fixas. E a gente tem a conta B. A ideia é toda semana, por exemplo, que ela fizesse a transferência dos R$ 250 para essa conta B. Que aí vão os gastos da semana, como padaria, compra aqui, um doce ali, um cafezinho que tomou na rua. Vai entendendo, vai organizando dessa forma. Ok. A ideia é passar por semana 250. O que ela fez? Ela pegou R$ 1.000 e jogou. Só que quando ela abriu a conta, na primeira semana, ela viu R$ 1.000 na conta. Então, assim, tenho dinheiro, estou rica, posso sair gastando. Em 2 semanas, ela gastou o que deveria gastar em 4. Porque viu muito dinheiro na conta, é mais fácil gastar. Você se permite mais. Quando a gente puxa esse valor para olhar por semana, para acompanhar por semana, a gente se poda mais. E aí foi o que Ivana perguntou. Eu posso limitar esse valor a uma semana? Pode e deve. É mais fácil de organizar e é mais fácil de controlar. E até já respondendo, Ivana, se sobrar, significa podemos gastar mais na próxima? Sim. Se sua organização, se nessa conta, esse valor que a gente delimitou, que a gente separou para ser gasto em uma semana, tá tudo ok e a conta tá fechando positiva aqui, você está ficando no mês positiva, significa que você, né, está liberada, está permitida gastar mais, que você pode gastar, que não tem problema você fazer esse gasto, porque seu mês está ok, está organizado. Então, se sobrou em uma semana, a gente pode gastar mais na outra. Da mesma forma que se faltou em uma semana, às vezes a gente precisa puxar um pouquinho. Porque o mês não é tão regular. Por mais que a gente queira deixar tudo bem regular, bem previsível, não é. A vida não é assim. A vida não é tão linear assim. Problemas surgem, tem uma semana que tem 3 confraternizações, amigos chamam para jantar, amigas chamam para sair. Tem esses gastos e a gente tem que saber manejar. Isso aqui não é martelo batido em pedra e vai ser assim e acabou. É um guia. Até porque a gente não consegue prever como vai ser exatamente certinho o mês. Mas o que a gente puder trazer para uma previsibilidade, uma possibilidade, uma projeção mais perto do real possível, melhor vai ser para a gente, mais fácil a gente vai se organizar e melhor a gente vai lidar com o dinheiro na nossa conta. E isso vai fazer dormir melhor, isso vai diminuir dor de cabeça, isso vai fazer começar a projetar. Pô, se tá sobrando aqui dinheiro no mês, se eu tirar aqui só para ver voltar o saldo aqui.
se eu estou vendo que no mês está sobrando dinheiro, eu estou ficando com R$ 100, daqui a 4, 5 meses eu mantendo esse cenário aqui, eu vou ter 500, R$ 600 na conta. Que eu posso fazer assim, pô, dá para ir para São João, alugar a casa aqui no interior. Já tenho dinheiro da casa para ir para São João. Já tenho dinheiro para fazer uma viagem no fim do ano. A gente já começa a se programar e não deixar as coisas acontecerem, a gente reagir a essas coisas e parcelar e jogar para frente. E aí ficar tentando apagar incêndio porque está sempre jogando para frente, tentando resolver com o dinheiro do mês que vem. Se a gente se organiza, se a gente programa. E somente com essa organização aqui, somente com esse ajuste, esse entendimento, a gente começa a enxergar quanto tem na conta hoje, quanto vai ter daqui a um mês, quanto vai ter daqui a 2 meses, quanto vai ter daqui a 3 meses, quais as manobras que podem ser feitas para que esse saldo aumente ou diminua. Tem pessoas que devem ir. Semana retrasada, eu comentei com a cliente que ela era solteira, funcionária concursada, uma vida estável, ganhava bem e só guardava dinheiro. Eu falava, olha, você não tem filho, não tem pretensão de ter filho agora, não tem companheiro, não tem companheira, você tem que viver. Você tem que curtir o seu dinheiro também. E ela foi aos poucos se soltando, ela ficava presa, não queria gastar, soltando. Hoje em dia ela viaja 3, 4 vezes ao ano. Semana passada ela estava no exterior, eu comentei, pô, eu fico feliz de ver você viajando, curtindo. Ela falou, não, foi uma transformação absurda. Porque o dinheiro, algumas pessoas têm que gastar. Tem, né, tem que é forte, né? Mas devem gastar mais, devem aproveitar mais, porque a gente trabalha, estuda, se dedica, gasta tempo. A vida não é só trabalhar, não. A vida não é só ganhar dinheiro e não dar dinheiro. A vida é curtir. O dinheiro está aí para a gente Rafa, gastar, mas gastar de eu forma ia, inteligente. Rafa, eu ia Pode falar, levantar a Gerson. mão aqui, mas eu ia levantar a mão, mas não tem aqui, eu não tá É, vendo o botão aqui. fique tranquilo. Sobre isso do gastar dinheiro, mas eu percebo também que muitas pessoas elas não têm ideia do quanto elas precisam para lá na frente, poder se aposentar e etc. Então elas ficam com muito medo de gastar o dinheiro agora, porque elas não É, sabem ainda, né, quanto isso. precisam para É o avesso continuar a daquele vida pessoal depois. que não guarda, que fala, não fala, não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí sai torrando Isso. tudo, né? Só que a chance de estar É, vivo amanhã é muito maior do que de não estar. sim, É, sim, mas sim. faz muito sentido isso. Nesse caso, não era porque já tinha feito todo esse estudo, já estava investindo tanto para aposentadoria quanto para outros objetivos e só guardando dinheiro. Mas, de fato, algumas pessoas têm esse medo. Às vezes, por um passado de uma escassez maior, porque viu os pais sofrendo, porque teve experiência de pessoas se aposentando e que ficaram com dificuldade, que a renda diminuiu, que o custo aumentou. Tem muito dessa insegurança e entra naquele ponto lá do começo de conversar, de falar sobre dinheiro, de contar as experiências que a gente vai se soltando. Mas faz sentido, assim, o dinheiro é para usar de forma inteligente. A gente gastar de forma inteligente. E essa tentativa, esse ajuste aqui, é para que a gente consiga encontrar o caminho de gastar esse dinheiro de forma inteligente. Que a gente consiga encontrar o caminho de a gente falar assim, não, eu consigo em um mês ter saldo positivo. Não, eu consigo. Em um mês eu estou devendo. O bicho pegou aqui. Essa fatura do cartão está alta. Como é que eu posso me organizar aqui nesse mês para diminuir esse déficit? Diminuir esse vermelho na minha conta, esse uso do cheque especial. O que é que pode sair? Escola pode sair? Não pode. Mercado pode diminuir? Eu ia falar que pode, mas hoje em dia para diminuir o mercado está difícil. Diminuir o que te compra no mercado está difícil. Mas internet, posso mudar o plano? Não posso. Lazer, segurar um pouco mais, padaria. A gente vai entendendo sempre olhando para frente. Porque normalmente o que as pessoas estão acostumadas, tudo isso aqui, é chegar no último dia do mês, anotar tudo isso aqui em uma planilha e falar assim, não, fiz minha planilha do mês. Tô negativo. Tô negativa. Mês que vem vai ser diferente. Mês que vem começa da mesmo jeito, mês que vem tá fazendo a mesma coisa. Aqui a gente muda um pouco essa visão, muda um pouco esse cenário, olhando para frente. E como o Daniela falou, gostou, né? Trazendo essa organização para a semana, para ficar mais fácil de entender, mais fácil de enxergar. É muito mais fácil a gente ir enxergando micros
e depois juntando esse micro no mês, do que de querer controlar o mês todo. É mais difícil. E aí, que se te faz isso e joga os gastos fixos garantidos, deixa esse lazer, o padaria, como esse variável, com essa lógica aqui da semana, do dinheiro da semana, fica ainda mais tranquilo porque tira aquela obrigação de você ter que anotar tudo. Você não vai ficar anotando cafezinho no shopping, é, pão lanche da tarde na padaria. Não, eu tenho, nesse caso aqui, por exemplo, R$ 250 para gastar por semana. Com o que você vai gastar é o que cada pessoa vai decidir. Mas eu faço esse gasto a partir dessa conta e tenho esse controle de R$ 250 facilitado. Ah, R$ 250 está alto. A gente vai ver se está alto ou se está baixo, fazendo esses quadrantes, jogando essa organização. E aí vai fazendo ajuste, ó. 200 está alto, 100, 150. Ah, 100 não dá nem para comprar o pão da semana. A carne, que seja. Vamos fazendo esse ajuste, porque cada realidade é uma realidade. Eu estou falando números aqui por alto e estou botando de propósito números bem distantes de realidade de valores baixos, alto, exatamente para que não tente, ah, não, tem que ser esse valor. Não. Não dá para falar assim, ah, quanto pode ser de gasto fixo por mês? Não, não existe um número mágico. O que eu posso gastar de gasto fixo, Murilo pode achar um absurdo. E João pode achar muito pouco, que ele gasta muito mais. Porque o estilo de vida de cada pessoa é diferente. Daniela pode gastar, pode preferir morar longe e gastar pouco com a moradia dela para poder ter um lazer alto todo fim de semana e sair para jantar todo fim de semana. É a opção de cada pessoa, desde que sejam questões equilibradas e que não fique endividada, é decisão de cada pessoa. Então eu não posso falar assim, ah, gasto fixo, moradia tem que ser 10% do salário. Variável tem que ser X. A realidade de cada pessoa é diferente. A gente não dá para engessar, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo. A gente não sabe as prioridades e as prioridades mudam de acordo com a fase da vida de cada pessoa. Hoje pode ser o lazer prioridade para tal pessoa, daqui a 5 anos pode ser a moradia. Ela passou 5 anos morando mais afastada do centro da cidade, um custo menor, vivendo, curtindo na farra. Depois, não, quero mais tranquilidade agora, vou ter vou alugar, vou comprar, me organizar que seja, um custo maior de moradia. Isso vai sendo ajustado por cada pessoa, por cada realidade. Mas a gente, inclusive, se faz isso, projetando aqui, a gente consegue manejar cada momento da vida. A gente consegue organizar, projetar cada momento da vida, cada cenário e cada possibilidade. Sempre com esse cuidado do olhar para frente, que é a ferramenta, o planejamento nos ajude a sempre olhar para frente. O planejamento nos ajude a tomar decisões. Posso viajar? Não posso viajar? Posso sair? Não posso sair mais? Posso fazer uma compra? Se eu incluir, como a Sarah falou, eu faço uma. Se eu parcelo a coisa, coloco algo no cartão, eu já vou jogando para frente, para os meses seguintes. Aqui eu já posso encarar, entender se uma parcela nova, qual vai ser o impacto dessa parcela nova no meu financeiro. Uma parcela de R$ 68. O mês vai ficar bem no limite ali. Vai entendendo, vai organizando, sabendo o que pode ser feito. Tranquilo, pessoal? Eu queria entender assim, se vocês se conseguirem entender, se ficou tranquilo esse entendimento dessa organização, para esse cuidado e essa vi- gestão, digamos assim, no dia a dia ao longo do mês. Fique à vontade, quem quiser abrir o microfone, não tem problema não. Rafael, aí nesse caso, quando a pessoa vai parcelar as compras,
como é que faria? Colocaria aí no quadrante o valor total ou a parcela correspondente à semana? A gente tem duas possibilidades, Dani, Dani, a intimidade baiana é tudo assim, de fazer, né? Pode falar. A gente pode, assim, eu tento, a depender de cada pessoa, é, diminuir o uso do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, ele nos incentiva a gastar cada vez mais. A gente gasta muito mais usando o cartão de crédito do que não usando o cartão de crédito. Mas ele é importante, como eu comentei, daquela questão do acesso ao crédito. Acesso a alguns bens que a pessoa não teria. Inclusive, e aí que entra o parcelamento. O parcelamento tem que ter cuidado para fazer, porque ele sempre compromete a renda futura. A gente vai sempre estar no mês devendo um valor. A gente pode entender esse parcelamento e já deixar, por exemplo, eu entender hoje o que eu tenho parcelado de abril, de maio, de junho, de julho e colocar, se eu for fazer aqui duplicado, seguindo aqui os meses, só não vou mudar a data, mas só seguindo os meses adiante, eu vou colocando sempre parcelas do cartão. O que eu já tenho de parcela garantido a cada mês. Então, eu já sei que daquele mês, do salário daquele mês, eu já tenho essa despesa garantida, obrigatório pagar. Se não, não é obrigatório não, né? Mas se eu não pagar, vem o rotativo do cartão, que é pior ainda. Então, eu posso ir jogando para baixo para os meses seguintes, na semana de vencimento do cartão, o que eu já tenho de parcela fixa daquele cartão. E aí você consegue fazer a projeção dentro do cenário. Se a pessoa quer usar, eu uso, eu decido usar e não quer abrir mão do cartão de jeito nenhum, porque tem milha, tem ponto, tem cashback e quer usar o cartão para tudo, ela já sabe que ela tem, por exemplo, aqui R$ 500 para gastar no cartão ao longo do mês. Ela vai se organizando para limitar esse gasto no cartão dentro desses 500. Ou seja, a parcela pode vir aqui no máximo a 850. A gente vai jogando a o parcelamento do que vai entrar nesse cenário pode ser feito dessa forma. Ou se é uma pessoa que vai usando o cartão para tudo, fica mais difícil controlar, porque tem parcela aqui, parcela ali. Eu quero fazer nessa reeducação. Eu quero fazer novas compras. Eu posso deixar na mesma semana do vencimento do cartão, porque vai sair naquele pagamento, nova parcela. Ou compra televisão, por exemplo. Decidiu comprar televisão e vai sair R$ 200 no mês. É a fatura, eu vou colocar o valor que eu vou pagar do cartão. Aqui vai ficar como fatura. E aqui a parcela vai ficar separada para eu entender o que são essas parcelas novas. Eu, Rafael, prefiro parcela do cartão, que eu já tenho parcela garantido, e tentar limitar esse uso do cartão de crédito, porque facilita a organização. Tem, vai de cada pessoa. Tem gente que não. Eu uso o cartão para tudo, Rafael. Tudo que eu. Mercado, tudo eu faço no cartão. Então eu tiro tudo daqui, deixo só no cartão. Eu sei quanto eu posso chegar no meu cartão de crédito. Ah, como fazer esse acompanhamento? Se a pessoa que é uma pessoa que só faz tudo no cartão de crédito, a gente estipula para momentos do mês para acompanhar quanto está a fatura. Porque o que acontece no cartão de crédito é um buraco negro. A gente vai passando, não vai acompanhar. Aqui, se a gente faz isso aqui, a gente está vendo que está sendo gasto, o que está sobrando ou não na conta, o que está de saldo positivo, o que está negativo. Se a gente vai jogando no cartão de crédito, a gente só faz pagar, aproxima o celular, aproxima o cartão da maquininha, nem vê se o vendedor ou vendedora colocou o valor certo ali, aproxima conversando com alguém e já foi. E a fatura vai subindo, e a fatura vai subindo. Quando chega a fatura, dá aquele frio na barriga, que chega o e-mail, chega a fatura na correspondência, de abrir a fatura, e quando abre, não é possível. Clonaram meu cartão, não fui eu. Aí quando eu vou olhar, foi você que fez aquelas compras todas, só que você não estava olhando. Então, uma forma de limitar isso é de estipular momentos do mês para olhar esse cartão de crédito. Com algumas, por exemplo,
Um cartão que ele vence ele vira dia 30 é o cartão que a pessoa vai pagar normalmente ali para o dia 5 do mês. Então ele vira dia 30. Então a gente coloca dia 10, dia 20, dia 30, três momentos do mês, por exemplo, para olhar essa fatura. E aí a fatura tem que estar em valores específicos. Opa. A fatura tem que estar nesse valor. Você estipula momentos do mês para acompanhar quanto está essa fatura. Pode ser toda semana, como a gente está fazendo aqui? Pode. Pode ser a cada 10 dias? Pode. Pode ser a cada 15 dias? Prefiro que não. Porque 15 dias é muito tempo para gastar. Não tem esse tempo de corrigir a rota. Eu prefiro no máximo 10 dias. Uma semana, 10 dias. Porque dá tempo de. Pô, se aqui subiu para 1.300, nesses últimos 10 dias, vamos segurar um pouquinho o cartão para manter a fatura dentro dos 1.500, para a fatura não chegar a 2.000. A gente consegue manejar e ajustar. Estipula marcos, se eu botar marcos é melhor do que aumento. Estipula marcos ao longo do mês, momentos ao longo do mês e valores que a fatura do cartão tem que estar. Para não deixar para olhar a fatura somente quando ela chega no e-mail, quando ela chega na caixa de correspondência. Porque ali não tem mais o que fazer. É pagar, se virar para pagar, ou entrar no rotativo e evitar repetir o erro no mês seguinte. Se a gente estipula esses marcos, sai daquele buraco negro de só vai pagando e deixa para ver, e a gente vai acompanhando o que está sendo gasto ao longo do mês. E aí, mais uma vez, o excesso de parcelamento dificulta essa contagem aqui, por exemplo. Porque quando a gente tem muito parcelamento, a gente não, o cartão já entra no meio com o valor. Só que tem alguns cartões que o parcelamento só entra na fatura na data que foi feita a compra. Ele já não começa o mês com 2.000 de parcelamento. Ele começa o mês com 500 de parcelamento. Aí uma compra foi feita dia 10, mais 600. Uma compra foi feita dia 12, mais 80. E vai, aí a pessoa fica perdida. Eu prefiro, nesses casos, nem olho o cartão. Porque para acompanhar assim vai dar muito mais trabalho, a pessoa vai se bananar e vai largar de mão. É melhor a gente tentar deixar o cartão um pouco de lado e fazer esse gasto no débito, para ir se organizando. Mas se é uma pessoa que não tem muito parcelamento, não tem muito esse hábito, dá para fazer. A tendência é que gaste mais do que se usar esse débito, é a tendência. Mas dá para se organizar e dá para se programar com esses marcos do cartão de crédito ao longo do mês. Foi tranquilo? Consegui tirar sua dúvida, Dani? Conseguiu. É assim, alguém tem mais alguma dúvida nesse sentido dessa organização, desse entendimento, desse uso, ou algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Só para eu entender assim, daí, por exemplo, se a pessoa quer continuar usando o cartão, então daí poderia usar o quadrante para conta e faz separadinho igual você fez os marcos pro Sim, cartão. Fazer um quadrante só pro cartão de crédito, acho que não dificulta mais, será, né? eu acho que dificulta. Entendi. A tendência, a gente tem que entender muito a pessoa, como ela, se a pessoa tem essa facilidade para ficar essa disciplina Uhum. de ficar desse anotado do o mínimo detalhe, né? Mas eu acho que dificulta. Eu acho que o marco torna mais simples, mais prático. Que é você, dia 10 tem que estar 500. Abre a fatura, tá 500, ok. Tá 400, ok. Tá 600, pode acontecer. Tá 1.000 e aí o bicho pegou. Eu acho que é mais prático para o nosso dia a dia, para nossa Beleza. organização. Eu já fiz isso de ficar contando e era horrível, porque eu tinha que ficar lá no extrato olhando o que eu tinha Total, comprado. Não, era é horrível, chato. horrível. Pode falar que é É, chato. por, porque eu uso os quadrantes muito antes de eu pensar em virar planejador financeiro. Eu Sim. uso quadrante há mais de 5 anos, assim. E aí já inventei
toda forma possível De de usar os testar de quadrantes. ajuda. Eu criei uma coluna para o cartão. Enfim, foi assim, era uma bagunça. Era uma bagunça. E assim, quanto mais simples, mais prático, melhor. Simples não quer dizer que não presta, não. O simples é o que facilita a gente. Fala assim, pô, Fê, eu vim pra cá, tô vindo aqui, eu tô vendo a gravação achando que você ia mostrar uma planilha, um método revolucionário. Quanto mais prático e mais fácil de fazer, melhor. Porque a gente vai conseguir manter ao longo do tempo. Cuidar do dinheiro não tem que ser nenhuma mágica, não tem que ser nada mirabolante, não. Tem que ser prático como tá aqui. O que eu tenho de receita para entrar, o que eu tenho em minha conta, o que eu tenho para gastar, quanto eu vou ter no final da semana. Quanto eu vou ter no final de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Se eu faço isso em um mês, eu tô apto a fazer isso ao longo de 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Minha vida financeira está organizada. Dá, claro, dá para evoluir, dá para buscar outra coisa, pensar outra coisa, dá. Mas se você não organiza o básico, você não avança para as outras coisas. Primeiro a gente tem que pensar no básico, organizar o básico. E com os quadrantes, como já se usa há 5 anos, 10 anos, que dá para organizar a vida toda somente traçando uma cruz numa folha de papel. A gente consegue ter toda essa organização do nosso lado financeiro. Tá certo, pessoal? Eu queria agradecer todo mundo que estava aqui, que tirou um pouquinho dessa noite de segunda-feira, que como o João ficou de ressaca ontem, depois comemorando o título do Bahia, deu um dia cansativo hoje, e veio para cá. É, quem está ouvindo a gravação também, muito obrigado pela companhia, pela presença. Minha ideia é, eu estou tentando fazer esse ano uma roda de conversa por mês. A ideia é que seja uma presencial e uma online para tentar abranger todo mundo. Eu tinha feito em fevereiro presencial, fiz agora em março online. Minha ideia já é abril fazer presencial de novo aqui em Salvador. Pode ser que de vez em quando pinte umas outras online também, mas a ideia, porque eu assim, como eu falei no começo, acho que a gente tem que falar mais de dinheiro, conversar mais sobre dinheiro. Não é que um tá certo, um tá errado, mas conversar, entender, bater papo e fazer com que as pessoas lidem melhor, tenham melhor contato, tenham mais facilidade em lidar com dinheiro, assim, a gente vê todo mundo mais tranquilo, todo mundo mais feliz, né? Que a maioria deve me conhecer no Instagram, meu Instagram é Rafa B Carneiro, Rafa com PH. Deixa eu deixar aqui no. Lá vai ter minha newsletter, tem um link para o livro, quem quiser comprar o livro. As newsletter de graça, toda segunda-feira chega no e-mail de quem se inscreve. E muito obrigado. Espero que a gente se encontre aí nas próximas vezes ao longo desse ano. E fico à disposição de todo mundo. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, que eu falei com todo mundo antes da nossa conversa hoje. Fiquem à vontade, dúvida, quiser conversar, quiser só bater papo, só desabafar, o que seja, estou à disposição de todo mundo, tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado mais uma vez e boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite, valeu, Rafa. Valeu!